Boa noite, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Boa noite. Acredito que já estamos ao vivo. Então, estamos aqui numa quarta-feira, reunião de oração. Já pode ir participando pelo chat do YouTube ou pelos WhatsApps das suas igrejas, ok? A gente vai estar atento aqui. Hoje vamos tentar interagir um pouquinho mais que outras vezes, ok? A gente precisa, eu vou fazer uns pedidos aí, deixa eu só, como que eu desligo aqui, a gente vai estar atento aqui, baixar o volume, muito bem, senão vai dar duplicidade das falas, muito bem. Sejam todos bem-vindos, você que estava esperando aí, você que já entrou, pode começar a participar através do chat. Ok? Hoje já estamos em outubro, já dia 14 de outubro, como passa rápido o tempo, né? Já estamos pertinho de dezembro praticamente. Como vocês passaram o Dia das Crianças? Foi tudo bem? Vocês voltaram a ser crianças? Muito bom. Vamos então cumprimentar aqui a irmã Sandra. A irmã Sandra, ela sofreu um pequeno acidente esses dias, mas as consequências foram difíceis, né? Tá com o pezinho enfaixado, tá com o pezinho engessado. Desejo desde já uma ótima recuperação, viu, amiga? Deus te abençoe, Deus te cuide e que o Senhor Todo-Poderoso possa recuperar a sua saúde. Ok? Eu estou aguardando também notícias daquele motivo de oração que tivemos hoje, né? Hoje nós tivemos um motivo especial, orando para que Deus ajudasse os advogados lá em Brasília, né? Lá no Supremo Tribunal Federal, está sendo levado em consideração 2 casos, né? De pessoas adventistas que de uma ou outra forma foram prejudicados pela questão da guarda do sábado, em relação aos seus serviços, né? Concursados públicos, pessoas excelentes que de alguma forma foram prejudicados pela questão do sábado, né? Mesmo eles oferecendo trabalho outro dia, uma deles foi exonerada e o outro não foi nem chamado, mesmo passando no primeiro lugar num concurso público. Então esses casos estão se vendo durante esses dias. Começou hoje, nós não sabemos se foi hoje a julgamento, porque são muitas coisas, né, que devem estar sendo analisadas lá no Supremo Tribunal. Então, estamos aguardando notícias. Enquanto isso, se não aconteceu hoje, se acontecer por esses dias, vamos nos manter bem comunicados. Enquanto isso, vamos orando, certo? Vamos continuar em oração para que nossos amigos, advogados, possam defender nossos queridos irmãos e a lei de liberdade religiosa possa ser acatada, né? Porque já é uma lei que nós usufruímos há muito tempo. Ok? Muito bem. Gente, o tema de hoje, eu coloquei ali, vocês devem estar vendo uma coroa de espinhos e uma coroa de ouro, né? Mas o tema, na verdade, é coroa ou cruz, né? Eu achei por bem aproveitar esse símbolo que nós temos da coroa, que nos lembra a cruz, que é a coroa de espinhos, que o Senhor Jesus usou na cruz, não porque ele quisesse, lógico, mas em virtude de uma zombaria romana, ele foi crucificado com uma cruz, ou seja, com uma coroa de espinhos, né? Ele foi, antes mesmo de carregar a cruz, ele foi investido com uma coroa, uma zombaria sem precedentes. Mas, enfim, eu queria pedir uma ajuda aí no chat ou no WhatsApp
porque o tema de hoje nós vamos fazer um contraste. O que é cruz, o que é coroa? O que é coroa de espinhos, o que é coroa de ouro? Certo? Então, coloca ali o que seria na vida do cristão a cruz e o que seria na vida do cristão a coroa. Ok? Não serve colocar meu marido é a minha cruz, minha esposa é a minha cruz, tá? Isso aí vai ser inaceitável. Coloque ali o que seria a cruz de um cristão, o que seria a cruz na vida de uma pessoa, não precisa ser apenas um cristão, certo? O que seria a cruz, ok? E por outro lado, você me fala o que seria na vida uma coroa, certo? Eu vou ir falando, você vai ir pensando, e em algum momento eu vou me deter para ler o que seria para você uma cruz e o que seria para você uma coroa, ok? Vamos lá. Vamos começar com uma oração, então, antes de nós estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós estamos nessa quarta-feira, 14 de outubro, sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo que está tendo bastante interação ali no chat, e já já vamos cumprimentar mais pessoas, ok? Oremos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama e porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos nessa live, de alguma forma nos conectando entre irmãos, entre amigos, e estudando a Tua palavra para conhecermos mais e mais a Tua santa e divina vontade. Às vezes nós temos um conceito das coisas, algum julgamento dessas coisas, mas estamos aqui hoje para aprender, para crescer e aprofundar nossa caminhada no conhecimento bíblico e, quem sabe, até mudar nosso conceito da realidade, como foi o desafio do convite de hoje. Através da cruz, através da coroa, nós queremos entender o que o Senhor quer para a nossa vida e que relação tem com o nosso futuro, que relação tem com a nossa felicidade atual. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, abençoe desde já a irmã Sandra, que sofreu esse acidente na semana passada, que o Senhor recupere o seu pé, que o Senhor coloque sua mão poderosa como médico dos médicos e que ela possa ser recuperada em sua saúde integral. Que o Senhor abençoe também o espírito dela, que ela possa estar animada. E assim também com todos aqueles que precisam de saúde física nesse momento, que o Senhor os possa visitar, possam sentir a sua mão poderosa sustentando as suas vidas. É o que te peço e eu te suplico, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então estudar um pequeno parágrafo da Bíblia, né? Uma pequena história, mas é muito grande, muito profunda em significado, nos evangelhos, como prometido, ok? Então, abra sua Bíblia ali em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Enquanto você procura ali Mateus, capítulo 4, nós vamos estudar um pouquinho acerca da tentação de Jesus e vamos aprofundar em alguns pontos que, olha, eu nunca tinha pensado. Eu recebi essa palavra de um pastor da divisão por esses dias, né? Estávamos num concílio, e eu achei muito linda essa palavra, muito bonita a mensagem, e não apenas bonita, mas transcendente para a nossa vida, para realmente, de fato, aprofundarmos, não ficarmos apenas na superfície. Cada texto da Bíblia pode ser olhado de diferentes prismas, e cada pregador consegue extrair coisas lindas. Então, alguns insights que vieram à minha cabeça, e algumas coisas que ele falou, agora vamos concretizá-las nesse sermão, nesse estudo, né? E com certeza você ali na sua casa, pelo poder do Espírito Santo, você também vai ter ideias, insights, e por isso que eu já preciso a sua ajuda, viu? Me fale aí o que seria uma cruz, o que seria uma coroa. A coroa vem ser recompensas, né? Já estou dando uma dica, mas em termos gerais, uma recompensa. A cruz remete a sofrimento, né? A sacrifício. Vamos ver o que é cruz, o que é coroa na tua vida, ou na vida de qualquer um. Coloque ali no chat que já vamos ler. Vou cumprimentar a irmã Nara,
que está aqui conosco, e os adolescentes, né, as meninas. Deus abençoe a sua família, irmã Nara. Deus abençoe também a irmã Cleusa e o pastor Enoque. Eles estão sempre com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Temos essa grande chance de toda quarta-feira nos encontrarmos. As 2 últimas estive ausente, porque nós estamos no mês da mulher, e nós tivemos a quarta-feira do poder, né? Tivemos quarta-feira passada uma quarta toda especial com um tema muito importante que muitos já elogiaram, né? Se você não assistiu, assista, vai lá no grupo da igreja, deve estar aí. Coloca aí a quarta-feira passada para você assistir novamente, ou assistir por primeira vez. E nessas quartas eu tenho esse privilégio de estar em contato com o meu distrito, né, com as 7 igrejas do distrito. Por isso sempre peço aos líderes para compartilharem de forma pessoal, às vezes, o convite, porque no grupo da igreja, às vezes, vai se perdendo com os comentários. Tá bom? Então, um grande abraço, irmã Cleusa, pastor Enoque. Deus abençoe vocês, continuem sempre animados e conto sempre com suas orações. Nós também oramos por vocês. Benício, Eliane, Elias, Deus abençoe vocês, nossos bebezinhos na fé, né? Eles batizaram algumas semanas atrás, no batismo da primavera. Que Deus te abençoe, Benício. O Benício, grande desbravador da Igreja do Bom Pastor. Nós temos aqui abraço também do irmão Sebastião, irmão Sebastião de Carmo da Cachoeira. Estou com saudade já do irmão Sebastião. Todo mês eu vou lá, e esse mês ainda não fui. Qualquer dia apareço por aí, viu, irmão Sebastião? Lucilene Batista, grande abraço, Lucilene. E vamos aqui a algumas interações. Tem os pedidos, né? Aqui tem alguns pedidos, ou vamos primeiro aos pedidos. Que podamos recarregar nossas baterias para vencer esse restante de semana. Amém. Que Deus use as palavras, que Deus use a sua própria palavra para falar para cada um de nós. Irmão Elcio que pede isso. Irmão José Fernandes, eu não cumprimentei. Deus te abençoe, irmão José. Ele está mandando boa noite para todos. Que Deus abençoe. Que a mensagem de hoje fortaleça. Muito bem. Precisamos mais que nunca, precisamos comunhão com o nosso Deus. É verdade, irmão Elcio. Irmã Nara agradece a Deus pelos livramentos que tem nos proporcionado todos os dias. Ela pede oração pela família. Oremos para a família da irmã Nara, Faustino. Vamos lá. Irmã Ruth, irmão Henrique, também agradecem pelas bênçãos e pedem que orem para que Deus esteja à frente de todos os projetos da missão. Nós estamos amanhã, vamos visitar a construção de São Gonçalo Sapucaí, lá pelas 3 da tarde, aí a gente vai estar juntos por lá. A igreja está ficando bonita e vamos ter já um momento para nos reunir. Os irmãos estão com muita saudade. Eles pararam antes da pandemia, por causa da reforma. Aí veio a pandemia, já leva mais de 8 meses, já sem reunir na igreja. Temos feito algumas orações lá, algumas comissões, alguns juntas, assim, para orarmos pela construção, mas nós precisamos dessa igreja pronta aí para louvarmos a Deus juntos. Pastor Enoque está cumprimentando todos os participantes da live, certo? E aqui agora vem a cruz. O Benício acha que a cruz são nossos pecados e a coroa será o presente que iremos receber de Jesus. Perfeito, né? A cruz representa alguma coisa negativa já associada com os pecados aqui, hein? Que mais da cruz? A irmã Nara diz que a cruz são as provações, mas também vitória de Jesus Cristo por nós. Sim, olha só, a cruz não é totalmente negativa, né? Eu tinha um amigo que era testemunha de Jeová e ele usava uma resposta para quem gostava de usar um crucifixo, né? Uma cruzezinha, uma correntinha com cruz. Ele falava assim:
Você carregaria a arma que matou teu irmão? Né? Um pensamento profundo. Né? Você andaria com uma faca se seu irmão tivesse morrido com uma faca? Mas aí tem alguns problemas nessa resposta, né? Primeiro porque Jesus não é apenas nosso irmão, é o irmão mais velho, sim. A Bíblia também fala que nós fomos feitos filhos por adoção. Então Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, né? Digamos assim, mas também ele é nosso Criador. Além do nosso Criador, é o nosso Redentor. E graças àquela arma do Império Romano, a cruz, nós hoje temos salvação. Então, talvez eu não usaria um crucifixo, mas eu não teria problema nenhum de ver uma igreja com uma cruz, por exemplo. Você sabia que tem gente que briga por ter, se tem ou não tem cruz na igreja? Gente, a cruz, nós devemos olhar para a cruz, e hoje vamos entender mais sobre isso. Muito bem. Tenho um agradecimento aqui da Lucilene. Grande abraço, irmã Lucilene. Agradeço a Deus pela cirurgia da minha cunhada, que deu tudo certo. Peço oração por minha família e principalmente por minha filha Kimberly. Um grande abraço para Kimberly, se ela estiver olhando aí, se estiver participando dessa live. Roseli Gomes, boa noite. Deus te abençoe, irmã Roseli. Vamos lá. Muito bem. Então, a cruz e a coroa. Vamos lá. Mateus capítulo 4, você está com sua Bíblia aberta ali. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Ali nós temos a tentação de Jesus. O contexto é logo após do batismo de Jesus, né, o Espírito leva a Cristo até o deserto, certo? Essa história, esse momento, essa narrativa, ela está contida em 3 dos evangelhos, né? No proto-evangelho, que é o evangelho de Marcos, né, que foi o primeiro evangelho a ser escrito em relação a uma linha temporal. Pedro falava e Marcos escrevia, né? Tudo que Pedro falava nos sermões dele, Marcos, ele escrevia. Então está lá em Marcos capítulo 1, né, versículo 12 e 13, só 2 versículos, só que ali fala assim, Jesus foi para o deserto e foi tentado pelo inimigo, as feras estavam ali, né, e os anjos o serviam. Ele faz um supra-resumo, um supra-sumo, né, da tentação de Jesus. Lucas também escreve, lá em Lucas capítulo 4, de 1 a 13, ele escreve talvez um pouquinho invertido também, ele coloca o pináculo do templo depois do grande monte, do Monte Alto. Né? Tem uma diferença. E ele usa vários verbos, né? Para efeitos do nosso estudo de hoje, eu escolhi Mateus, porque ali aparece um verbo só para acompanharmos um movimento desse acontecimento da vida de Cristo, né? E é um verbo muito interessante, vocês vão perceber. Vamos lá. Olha só. Então, Jesus tinha acabado de ser batizado e começa agora o capítulo 4. A seguir, logo após o batismo, né? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diabo com minúscula aí, certo? O Espírito Santo com maiúscula. São elementos que têm que ser sempre observados. A seguir, foi Jesus levado. Olha que verbo. O verbo levar está aqui falando que, como em Lucas o primeiro versículo diz assim, e cheio do Espírito Santo, Jesus foi ao deserto. Né? O Espírito Santo conduziu ao deserto. Né? Cheio do Espírito Santo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Agora aqui em Mateus diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ok? Grave esse verbo aí, levar. Já já vamos voltar a ele, para fazer uma comparação. E depois de jejuar 40 dias, no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Né? Jesus então teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu pergunto a você, ter fome é normal?
é legítimo, né? Você sente fome, eu sinto fome, todos nós sentimos fome. Né? Quando a gente está sem comer, de jejum, sobretudo aqui diz 40 dias e 40 noites. Não era qualquer jejum, hein? Era um jejum de mais de um mês, quase um mês e meio, sem comer. Né? 40 dias, 40 noites. E diz que Jesus, então, tinha fome. Isso é normal, né? Totalmente normal. Ele estava com muita fome. Não era apenas essa fome que você sente nas horas de comer. Era uma fome aumentada. Tem que multiplicar aí 3 vezes 40, né? Porque para uma refeição você sente uma fominha, né? Não sente? Agora, são 3 refeições por dia, digamos, ou vamos ser misericordiosos, vamos falar 2 por dia lá no Oriente Médio, 2 refeições por dia. Aí se multiplica essas 2 por 40 e você vai entender quantas vezes podemos então entender que essa fome que sentia Jesus. Então, vamos lá. O tentador chegou e falou então, depois de se aproximar, se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Eu pergunto a vocês, eu já perguntei, a fome é legítima? É legítima. Né? Agora, ele transformar pedras em pão para ele saciar sua fome, será que era uma forma legítima? Será que era legítimo ele usar o seu poder divino justamente quando o inimigo estava procurando fazer Jesus cair e acabar com o plano da redenção? É uma pergunta bem fácil, mas é uma pergunta bem profunda, difícil de entender ao começo. Né? Jesus estava com fome e ele precisava saciar sua fome, uma necessidade básica do ser humano. Com seu poder divino, ele poderia ter convertido essas pedras em pão fácil, fácil. Mas por que ele não fez? Qual que foi a resposta de Jesus? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Certo? Então, Jesus respondeu e não usou o seu poder divino. Se ele tivesse usado o poder divino para converter essas pedras em benefício pessoal, então o plano da redenção estava perdido. E é isso que o inimigo queria, além de outros aspectos, né, que nós não vamos revisar no estudo de hoje. Porque o diabo começa assim falando, se és filho de Deus, na verdade a tentação era mais além do que nós vemos. Não era apenas a fome, como muitos vai em cima da fome e já inventa a teoria da salvação pelo vegetarianismo e da comida, dos apetites. Claro que isso aí também tem seu valor. Né? Nós podemos ver de vários prismas essa passagem. Porém, o que estava em jogo ali era que Jesus duvidasse que era filho de Deus, mas que se ele estivesse totalmente consciente que era o filho de Deus, que usasse seu poder como filho de Deus em benefício pessoal. Mas Jesus não o fez. Ele viu que tinha uma missão, havia um plano maior. É por isso que o dia de hoje nós estivemos orando por aquelas 2 pessoas que estão pedindo que a liberdade religiosa seja um fato aqui no Brasil, seja concedida para eles esse direito de trabalhar dignamente, mesmo sendo os primeiros na lista, né, com excelência, né, mas por apenas 12 minutos que o rapaz não quis correr no sábado e correu no domingo, é uma prova física que ele tinha, ele perdeu de trabalhar mesmo passando no primeiro lugar no concurso público. Enfim, veja bem, não é por causa dos 12 minutos que ele foi fiel, é por causa de um bem maior, a uma realidade superior que nós às vezes não enxergamos. Né? O diabo te faz enxergar a realidade atual, a realidade momentânea. Né? Ah, você precisa, você tem fome, você tem uma família para manter,
Então, vai, toma e faz esse primeiro passo e, e faz aquilo, sacia a tua fome, mesmo que seja de maneira ilícita. Né? A questão do sábado, trabalhar no sábado, é complicado, irmãos. É fácil de entender quando você tem um espectro maior. Existe um plano da redenção. Jesus, ele entendeu o plano maior na sua cognição humana, porque ele não estimou ser igual a Deus, ele se comportou humanamente, a força de vontade que ele tinha era humana, né? E ele não se deu à tentação de se alimentar e converter pães em benefício próprio, porque era o que o diabo queria. O diabo queria que ele usasse em benefício próprio. O diabo queria, em outras palavras, que ele fizesse uma coisa legítima, que é comer, alimentar sua necessidade básica, mas de uma forma ilegítima. E hoje nós estamos estudando, né? Hoje, o estudo da lição da Escola Sabatina, né? As lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Não é assim que você estudou na lição da Escola Sabatina? Se ainda não estudou, vai lá, que vai complementar o tema de hoje. Certo? Fazer as coisas legítimas de forma ilegítima. Aí que está o problema. O inimigo, ele é muito astuto. Ele quer que nós façamos as coisas legítimas, necessidades básicas do ser humano sejam satisfeitas. Ele quer pôr uma coroa, ele apresenta uma coroa, mas ganha de qualquer jeito. Dá para entender? Mas vamos lá, o tema de hoje não é apenas esse pontinho ali, né? Enfim, vamos lá agora, olha só, no versículo 5, né? Nós paramos no versículo 4, agora vamos para o versículo 5. A segunda tentação do inimigo diz assim: então o diabo o levou à cidade santa. Olha só o verbo levar. O diabo o levou à cidade santa. O diabo leva a lugares espetaculares. Hoje em dia, quem não queria ir à cidade santa, né? De nós cristãos. Meu sonho um dia é visitar lá a Terra Santa, né? Eu tenho certeza que se o diabo aparecesse aí para me levar, a primeira coisa que ele ia me oferecer, né? Ele conhece meus gostos, né? Eu vou te levar em Terra Santa, mas isso aí eu fiz agora uma extrapolação que não tem nada a ver com o texto, né? Mas veja bem, enquanto o Espírito levou Jesus ao deserto, o diabo levou Jesus agora para onde? Para a cidade santa. Colocou sobre o pináculo do templo. Ele não levou apenas para apreciar Jerusalém. Ele levou lá no centro de Jerusalém, no centro de adoração, né? E levou até o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. Certo? Olha só, enquanto o Espírito Santo leva a Jesus ao deserto e manda ele jejuar 40 dias e 40 noites, é isso que o Espírito Santo fez, o diabo leva a Jesus até a cidade santa, e aparece o verbo levar tanto para a cidade santa quanto para o pináculo do templo, certo? O colocou ali em cima. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha, o diabo, ele recitou de cor o Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Olha só, o diabo conhece as escrituras mais do que a gente, né? Ele sabe de cor as escrituras. Jesus respondia com a escritura, o diabo também atentava com a escritura. Olha que interessante. Certo? Aí Jesus, então, respondeu no versículo 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Desculpa. Quando foi levado até o pináculo,
né, até o pináculo do templo, a tentação era que ele se deitasse abaixo, né, para que os anjos entrassem em ação, né? Mas aí o Senhor Jesus, mesmo sabendo que isso poderia acontecer, ele então respondeu como nós limos agora, né? Ele pegou lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, né? Não tentarás, certo, o Senhor teu Deus. E agora vem o terceiro levou, no versículo 8. Versículo 8. Ainda o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, aí ele citou outro texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto tudo, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha só, mais uma vez presente o verbo levar. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Enquanto o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, a jejuar 40 dias, 40 noites, o diabo levou ele até a Cidade Santa, até o pináculo do templo, e levou agora um monte alto, para mostrar todos os reinos e a sua glória. Amigos, é assim que acontece. O diabo ele está empenhado em fazer fracassar o plano da redenção. Ele foi tão descarado, ele foi tão assim astuto e atrevido, essa é a palavra que eu estava procurando aqui no meu dicionário da minha mente. O diabo foi tão destemido, né, que enfrentou cara a cara Jesus para fazê-lo desistir através dessas tentações, mostrando o melhor do melhor, levando a cidade santa, o lugar mais desejado pelos israelitas, levando até o pináculo do templo, né, o lugar mais alto, né, tanto em posição, né, física, quanto também porque era o lugar da presença de Deus, era o lugar da adoração, né? E ali queria que Jesus se julgasse, né, e manifestasse a sua divindade novamente. E, por último, ele leva até um lugar muito alto e mostra os reinos da terra e toda a sua glória e oferece tudo isso se ele adorasse. Né? O diabo tem poder de levar. Ele levou Jesus, imagina, será que ele não poderia levar nós também a esses lugares desejados? Né? Será que o diabo não tem poder de nos levar a lugares que nós gostaríamos de ir, a posições em alturas que nós gostaríamos de estar? O diabo é astuto. Não vou falar de novo que ele é poderoso, porque o poder dele é muito limitado. Ele pode levar, mas assim como Jesus, através de um escrito está, ou um está escrito, nós podemos vencer, né? E podemos então responder às tentações do diabo e que elas não tenham então, não surtam efeito na nossa vida, transformando-se em pecado. É porque tentação, todos nós somos tentados, Jesus foi tentado, mas não por isso ele caiu em tentação. Né? A palavra de Deus estava fresquinha na mente dele e ele rebatia cada tentação com assim está escrito. Né? Com está escrito. Assim também nós podemos fazer. Agora veja bem, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu não sei se você está interagindo aqui, vou dar uma olhadinha. Que você pensa que é a coroa, que você pensa que é a cruz. Gente, tem várias. Eu vou tentar ler algumas por aqui daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Olha, então estamos aqui contrastando, né, para onde que o Espírito levou Jesus, para onde que o diabo levou Jesus. O Espírito levou Jesus para o deserto e para jejuar. O diabo levou para a cidade santa, para o pináculo do templo e para um monte alto.
né? O diabo leva para as alturas. O Espírito leva a entender um plano maior, certo? Então vamos lá. Será que você, durante esse tempo da sua vida, você tem estado procurando, digamos assim, coroas? Porque o diabo ele é especialista em nos apresentar coroas, recompensas, né, coisas boas. Será que você tem buscado a felicidade, o sucesso? Né? Todo mundo hoje quer alcançar o sucesso. Todo mundo quer alcançar a felicidade. Né? A Bíblia está cheia de indicações, e na lição estamos estudando sobre isso, por isso que está coincidindo com o dia de hoje, o tema. Em Josué, capítulo 1, 7. Vamos ler. Vamos ler a palavra. Eu estou tentando ver o horário aqui. Ainda temos uns minutinhos. Vamos lá. Josué, capítulo 1, e o versículo 7, diz assim: Tão somente se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha que interessante. O sucesso é um tema bíblico. Bem-sucedido onde quer que andares. O sucesso não é alcançável, como muitos pintam por aí. O povo prega por ali esse monte de promessas que tem hoje na internet para alcançar sucesso, né? Eles te fazem almejar uma coisa que está lá longe, você tem que chegar lá e conquistar o sucesso. Mas o sucesso está bem mais perto do que você imagina. Né? Para ser bem-sucedido, diz aqui, que devemos apenas ser obedientes. E isso é cruz. Cruz é obediência. Cruz é submissão. Não tem um texto ali que diz que Cristo se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Pois bem, a obediência, diz ali que traz, quando você não se aparta nem para a direita, não se afasta para a direita nem para a esquerda, quando você faz o que Deus te pede para fazer, mesmo sem entender no momento por que está acontecendo tudo o que está acontecendo, quando você está vendo só espinhos e cruzes, né, Deus está te falando, continua, persevera, né, não desista. Seja valente, fala aqui, né? Tão somente ser forte, muito corajoso. Né? Devemos ser fortes, corajosos. Não é para enfrentar situações extraordinárias. Nós devemos ser fortes e corajosos para ser obedientes. Então, quem é obediente é forte e corajoso. Por consequência, é bem-sucedido, onde quer que ele anda. Dá para entender como é bonito? Jesus, você acha que Jesus não foi bem-sucedido depois dessas tentações horríveis que Satanás fez na vida dele? Jesus depois chegou e já foi celebrando, foi para uma boda, né, a boda de Caná, lembra? Ele foi para um casamento, né, e lá ele se divertiu, ele era a alma da festa, a alegria encarnada, a felicidade encarnada, o amor encarnado, literalmente, né? Então Jesus era bem sucedido, onde ele pisava com seu pé, ele era bem sucedido, mesmo que vinham os fariseus, os saduceus. Tem um texto que eu quero mostrar aqui para vocês, eu não sei se eu consigo, vou tentar aqui mostrar para vocês um texto de Ellen White. Olha que coisa impactante. Depois da tentação, o inimigo ficou furioso. Eu vou compartilhar aqui esse texto para vocês entender mais em profundidade isso que estamos conversando aqui. Diz aqui, História da Redenção, na página 203, da escritora Ellen White. Satanás ainda esperava que o grande plano da salvação fracassasse. Exerceu todo o seu poder
para endurecer o coração do povo e tornar hostis os seus sentimentos contra Jesus. Esperava que tão poucos o recebessem como filho de Deus, que ele consideraria seus sofrimentos e sacrifícios demasiado grandes para serem feitos em prol de um grupo tão pequeno. Mas, se tivesse havido apenas 2 pessoas que aceitassem a Jesus como o Filho de Deus e nele crescem para a salvação de suas almas, ele teria levado a efeito o plano. Olha, então diz aí que se tivesse apenas 2 pessoas, ele não teria desistido e ele não teria convertido as pedras em pão, não teria se jogado do pináculo do templo, não teria adorado a Satanás. Lógico, né? Nada disso teria acontecido, mesmo que tivesse 2 pessoas para serem salvas. Com certeza Jesus sabia que tinha muitas mais pessoas, né? Desde a fundação do mundo, desde Adão e Eva, né? Nós temos muitas e muitas pessoas. Aparentemente, o diabo nos mostra a nossa realidade atual, né? É fome, é pouca gente, os discípulos estão ali, ó, todo mundo fugiu, você está sozinho aqui na cruz. O inimigo gosta de nos mostrar a situação, só aquele pontinho, um pontinho dentro de uma grande folha branca. O inimigo não fala assim, tem uma folha branca com apenas um pontinho. O inimigo fala assim, olha o pontinho, está ali atrapalhando, olha o pontinho. Então, o diabo, ele gosta de nos mostrar a situação, ele é situacional, ele nos envergonha, ele é especialista em nos mostrar a cruz, os espinhos, a dor, o sofrimento, a doença, a enfermidade, o coronavírus, e aqui vai para tudo que é de ruim, ele nos mostra e enfatiza e faz com que nós acreditemos que essa é a realidade. O Espírito Santo, ele nos desafia a entender um plano maior. Olha, tem um amplo deserto, mas eu preciso que você persevere, que você vai lá e mostre sua resistência, que você seja forte, corajoso. Jejue 40 dias. Olha só que interessante, Jesus jejuou 40 dias e o diabo chega lá para pedir para ele converter as pedras em pão. E como não deu certo essa tentativa de Satanás, aí ele teve que inventar mais 2 tentações. E nas 2 ele tentou imitar o Espírito. E ele levou Jesus. Já que o Espírito tinha levado Jesus ao deserto, então o inimigo das almas levou Jesus até a cidade santa, levou Jesus até o pináculo do templo, levou Jesus até um lugar mais alto para ver todos os reinos da terra. Assim também na sua e na minha vida, irmãos, fiquemos muito atentos. Jesus e o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, eles querem que nós entendamos um plano maior. Há um plano maior a ser exercido, há um plano de resgate. Nós estamos nessa terra, às vezes estamos sofrendo, às vezes tem gente que fala, puxa, eu vim só para sofrer, só para ter problemas, só para ser um servidor, sempre tem um chefe em cima de mim, eu queria ser chefe. O diabo pode te levar a tudo que você deseja, a um falso sucesso, a uma falsa prosperidade, né? O diabo pode te levar aos lugares altos, mas Deus vai te levar ao lugar mais alto que você imagina. Apocalipse, vamos lá ao final para entender aonde que Jesus quer nos levar, que o Santo Espírito quer nos levar. Apocalipse capítulo 3, nós estamos já na última igreja, né? A mensagem para o anjo da igreja da Laodiceia. Nós somos esse anjo. Né? O anjo da igreja da Laodiceia, para quem é descrito que é morno, que precisa, né, comprar ouro, óleo e tudo mais, nós precisamos sair da mornidão,
Precisamos sair de enxergar apenas as pedras, apenas o pão, apenas o deserto. Tem tanta coisa ruim aqui, as feras bestas do deserto, que fala em Marcos. Deus quer que nós olhemos um pouquinho além, porque essa coroa de espinhos, ou essa cruz do tema de hoje, ela um dia se tornará uma coroa. Olha o que diz aqui, capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo 21. Ao vencedor, quem que é o vencedor? Vencedor é alguém que persevera, aquele que não vai para a direita, não vai para a esquerda, vai fazendo a vontade de Deus, está no caminho, não precisa sair. Se você saiu do caminho e está olhando aqui para mim hoje, desista disso, desista dessa esquerda, dessa direita que você se desviou. Não está falando em política aqui, está falando em que às vezes a gente, por olhar os 40 dias de jejum, olhar essas pedras gostosas que podem ficar convertidas em pães gostosos, se você se afastou, volta urgente para Jesus. Ele quer nos apresentar uma realidade muito superior. Olha o que diz aqui, ao vencedor, aquele que perseverar e tudo mais, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus, em plena dependência de Deus Pai, Jesus era Deus Filho, mas sem usar sua natureza divina para ele mesmo, em plena dependência de Deus Pai, ele venceu. Assim também ele quer que nós, em plena dependência de Cristo, em plena dependência do Espírito Santo, sejamos levados agora à vitória. E ele promete aqui que nós sentaremos com ele no seu trono. Você já reparou? Eu nunca desejei sentar no trono de Deus. Eu não sei se você já desejou isso na sua vida. Mas houve alguém que desejou. E esse alguém é aquele que é descrito com letra minúscula, o diabo. Lúcifer, com letra maiúscula, porque era um anjo de luz. Lúcifer um dia desejou ser igual a Deus, desejou sentar no trono de Deus. Agora você e eu jamais desejamos sentar no trono de Deus, mas em virtude da nossa paciência, da nossa perseverança, que não é nossa, porque é um dom que vem de Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito descende do alto, do Pai das luzes. Esse bom sentimento de perseverança vai se transformar um dia em vitória. E aquilo que o diabo sempre sonhou em fazer, sentar no trono de Deus, olha quem vai sentar no trono de Deus. No trono de Cristo. Assim como ele se sentou no trono de Deus, nós, o vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Estou imaginando o Papai Noel com as criancinhas sentadas assim. Só que Papai Noel é de mentira. Se tem criança aí assistindo e não sabia, agora está sabendo. Desculpa. Né? Mas imagina que coisa maravilhosa. Nós nos sentaremos no trono de Deus. Nós alcançaremos sem méritos próprios, mas em Cristo nós teremos o privilégio de sentar no próprio trono de Deus e do Cordeiro. Olha que maravilha. Amigos, e você vai estar de coroa, hein? E não vai ser a de espinhos. Talvez hoje você está vestindo uma coroa de espinhos. Talvez hoje você está passando por zombaria. Talvez alguém está dizendo, tá vendo? É crente, mas Deus não está abençoando. Jesus passou por tudo isso e muito mais. Se és filho de Deus, então desce daquela cruz. Jesus estava crucificado, prendido numa cruz por pregos, com corona de espinhos. Amigos, não sucumba à tentação. O inimigo é muito esperto. Ele imita, ele não é original. Né? Ele é um imitador, um falso. Né? Enquanto o Espírito de Deus nos leva, às vezes, a desertos, enquanto o Espírito de Deus nos leva, às vezes, a passar fome, o diabo nos leva ao sucesso, entre aspas, nos leva à felicidade, entre aspas, nos leva às grandes montanhas para ver tudo por cima. Não se iluda.
Talvez o lugar em que você está hoje seja uma grande ilusão de Satanás para te fazer afastar do plano de resgate de Deus. Talvez você não precise estar lá em cima, precise talvez um deserto. E é por isso que às vezes a gente está lá em cima, passa por um deserto, desanima. Não desanime. Né? Depois de um deserto, foi uma grande festa. Jesus saiu do deserto, já escolheu alguns dos discípulos e já foi para uma festa. Ele estava com fome, não comeu pão, não transformou pedras em pão, mas depois ele comeu bolo. Ou não sei como que serão as festas lá na Palestina, né? Duram 7 dias, nada mais, nada menos. Né? Acabou o vinho, Jesus fez aparecer mais vinho, transformou o vinho, transformou a água em vinho. Olha que maravilha. Em Cristo nós temos o verdadeiro sucesso. Guardando os mandamentos, seremos bem-sucedidos onde quer que vamos. Não é uma coisa para alcançar, é uma coisa para viver hoje, aqui, agora. Quando você é obediente ao seu Pai Celeste, você é bem-sucedido agora, não lá no futuro. Você pode estar com um salário mínimo hoje, guardando os mandamentos, e você vai estar sendo bem-sucedido. Uma paz mental, vai dormir bem, sua consciência limpa. Não faça diferente, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Acredite, Deus te ama, Deus quer um futuro melhor, mas não aqui nessa terra apenas. Ele quer te dar uma coroa. Ele trocou a cruz pela coroa que ele tinha. Ou ao contrário, vamos dizer assim, ele trocou a coroa que ele tinha por uma cruz. Para depois recuperar essa coroa ainda com maior dignidade, por ter vencido, por ter comprado, por ter pago o preço do resgate, e agora a coroa dele é totalmente digna. Então, agora ele quer nos dar coroas também. Nós receberemos coroas das mãos do próprio Jesus Cristo, e nós teremos esse privilégio de sentar no próprio trono de Deus. E Daniel 7 diz que nós reinaremos pelas eras sem fim. Reinaremos. Sabe o que é isso? Você e eu seremos reis. Aliás, Pedro diz que nós já somos hoje reis e sacerdotes, porque a salvação não se vive só no futuro. E essa é outra bênção que você tem aqui. Na palavra de Deus, Deus quer que você viva a salvação no presente, porque você hoje é um sacerdócio real. Você hoje é um rei e um sacerdote. Assuma a sua posição. Seja feliz, seja bem-sucedido, ganhando pouco, ganhando muito, tendo alcançado os seus sonhos, tudo mais. O povo fica, eu vou falar uma palavra aqui, me desculpa, o povo fica infernizando, né? Porque o diabo faz isso para você alcançar alguma coisa, alcançar. Gente, isso aí é o diabo te levando a um alto monte e te mostrando as coisas para você se iludir. É o diabo te levando no lugar mais desejado do teu coração, ali te mostrando o que pode acontecer. Terra Santa, Cidade Santa. Amigos, sejamos felizes hoje, sejamos bem-sucedidos hoje. Só basta guardar os mandamentos. Só basta se manter direitinho na vontade de Deus, não desvie para a direita nem para a esquerda. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus nos abençoe a todos, possamos entender que há uma realidade superior, há uma realidade ainda invisível. Lamentavelmente, nós não podemos ver Deus, não podemos ver os anjos. Às vezes eu me canso com isso. Eu queria ver Deus, queria ver os anjos. Eu queria ver as bênçãos de Deus aparecendo ali na minha vida. Mas a maior bênção é nós continuarmos perseverantes, continuarmos ali cuidando de guardar os mandamentos de Deus, não para alcançar alguma coisa. Mesmo assim, a Bíblia diz que, né, para Josué foi falado, né, não te desvias para lugar nenhum e serás bem-sucedido. Né? Então, é uma consequência. Né? Ser obediente traz como consequência bênçãos. Deuteronômio 28, nós temos ali uma lista de acho que eu errei, não sei se é Deuteronômio, vou ver aqui direitinho para você. É isso mesmo,
Deuteronômio 28, repasse ali na sua Bíblia, dê uma olhada. Bênçãos decorrentes da obediência. E ali aparece no versículo 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 11, no 12 e no 13. Aparecem bênçãos diretas de cada um dos 10 mandamentos. E depois continua, são 68 capítulos, 68 versículos. Só que assim, as bênçãos são 14 versículos. O resto, do 15 ao 68, são maldições para quem não guarda a lei. Dá uma olhadinha lá, Deuteronômio 28. É um bom texto para você dormir hoje à noite. Mas não fique angustiado com as maldições ou os castigos pela desobediência. Tudo contrário, eu estou aqui para te falar das bênçãos decorrentes da obediência. Assim como o diabo leva para lugares altos, tentemos viver no Espírito. E deixa o Espírito te levar para o deserto. Deixa o Espírito te levar para um jejum, para sentir as suas verdadeiras necessidades, que não são apenas materiais. Nós temos necessidades espirituais. Nós temos necessidades psicológicas. Nós temos necessidades que só Deus pode preencher. Nós não precisamos de ajudante nenhum. Nós não precisamos do diabo para nos apresentar as glórias deste mundo. Ok? Deus te abençoe. Se você está vivendo alguma cruz ou alguma coroa de espinhos, lembre-se, ao vencedor, o Senhor Jesus Cristo, dar-nos-á que nos sentemos com Ele no trono, assim como Ele se sentou no trono do seu Pai. Somos vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Deus abençoe a todos. Vamos orar e logo nos despedir. Amado Deus, eterno Pai, não deu tempo aqui de ler todas as mensagens, os irmãos estarem interagindo de maneira bem gostosa ali no chat, e eu te peço uma bênção especial sobre cada um dos que participaram ali, e aqueles que também não têm essa oportunidade de interagir, mas que assistiram essa live através do YouTube, e estão ali em espírito de oração, em espírito humilde de aprendizado, assim como alunos, perante a presença do Espírito Santo, que o Senhor grave essas verdades em todos esses corações, em todos os nossos corações, que possamos enxergar que é uma realidade superior, a uma realidade muito mais linda do que nós vemos com nossos olhos. É por isso que nós oramos de olhos fechados, para conseguir enxergar aquilo que não é visível aos olhos, para podermos entender que no mundo da fé, no mundo espiritual, existe uma realidade que se expande perante nossa consciência e nos leva a entender de que vale a pena seguir a Cristo Jesus. Às vezes a gente segue Ele em caminhos tortuosos. Às vezes a gente tem que carregar a cruz e seguir Cristo. Mas Ele já nos deixou exemplo que dá para levar a cruz. Ele já nos deixou exemplo que dá para sermos, de alguma forma, envergonhados ou escarnecidos, mas tudo isso é passageiro, tudo isso é por breves anos. Nós temos ainda perante nós uma eternidade de vitória, uma eternidade de coroa. Nós queremos colocar a nossa cruz à tua disposição. Queremos colocar nossos pecados perante os teus pés, para que o Senhor nos limpe deles. Queremos deixar também nossos problemas, nossas preocupações, nossas doenças, enfermidades, tudo aos teus pés, para que o Senhor cuide de cada preocupação, cada problema. Mas em troca nós queremos receber a tua missão. Nós queremos levar o teu fardo porque ele é leve. Nós queremos pregar para as pessoas que existe uma realidade superior e que esse sofrimento momentâneo se transformará em um dia de glória, numa eternidade sem fim de glória. Que o Senhor abençoe a cada um dos que estamos louvando o teu nome nessa hora, abençoe a tua igreja e continuamos orando por esses casos que estão sendo tramitados lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Que o Senhor seja propício a essas pessoas, que o Senhor seja o justo juiz
que ilumine aqueles advogados e juízes, e eles possam, então, deliberar de forma positiva a nosso favor, para podermos adorar o Senhor no sábado, como corresponde, e podermos servir também com trabalhos e participar de concursos, e também isso ajudará a resolver a vida de muitos que, por causa dessa pandemia, terão que recuperar horas de serviço aos sábados. Que o Senhor cuide dessa decisão, que o Senhor dê sabedoria para esses homens. É o que te peço, humildemente, mas nos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Desculpe passar aí acho que estamos na hora certinha aqui, 8h30. Deus abençoe a todos. Grande abraço e nos vemos por aí nas igrejas no sábado.